alunos, tudo bem? Na última aula eu matei vocês. Eu gostaria de mandar um beijo pro pessoal de Januária, de novo. Beijos para vocês. Qual? Nanuque! Oroski, que pobre fala. Deixa eu ler o horóscopo. Abelha, qual é o seu signo? É sério, abelha? Mostre o seu valor, abelha. Aproveitando todas as chances que estão aparecendo. Tá pegando, hein, abelha? Não tenha medo de expor-se, abelha. Aproveite o que a vida... Deixa eu continuar. Aproveite o que a vida está oferecendo, porque o tempo parece passar rápido quando estamos felizes. É uma abelha, se você quiser sumir... Oi? E o galão? Galão da virada. É o time do amor. Esse povo de Januária podia mandar uns doces pra mim de figo? Sabe doce? O povo de Januária, meus alunos de Januária, adoro. Sabe doce de figo? Sua mãe faz? Adoro. Pode deixar aí, depois eu levo lá. Anota, vamos fazer junto comigo? Abre o seu caderno, acorda para a vida. Amém? Orações sem sujeito vai cair. Existem orações que não têm sujeito. E a gente sabe que o verbo concorda com quem? Com o sujeito. Então, quando aparecem orações sem sujeito, se a oração não tem sujeito, meu verbo vai concordar com quem? Com minha mãe? Ele vai ficar sempre como? No singular. Então, veja bem, isso acontece com o verbo haver. É o primeiro caso. Quando o verbo haver significa... Quando o verbo haver significar existir, acontecer ou tempo decorrido. Quando o verbo haver, abelha, significar existir, acontecer ou tempo decorrido, a oração não terá sujeito. E o verbo vai ficar no singular. Então, nem. A gente gosta muito de falar assim, olha. Haviam duas pessoas. Ó, gente, até onde eu sei, eu estou explicando e falando, né? Haviam duas pessoas feridas. O que acontece? Todas as vezes que o verbo haver aparecer em sua vida,
Você não pode deixar de pensar nisso. Isso é muito sério, isso vai cair na sua prova. Haviam duas pessoas feridas. Esse verbo haver aqui, me fala se ele está no sentido de existir ou acontecer. Vontade de picar o pé nesse treco aqui, nem? Aconteceu? Aconteciam duas pessoas feridas? Dá para substituir por acontecer? Dá para substituir por tempo decorrido? E existir? Existiam duas pessoas feridas. Quando o verbo haver puder ser substituído por existir ou acontecer, a oração não tem sujeito e o verbo, por causa disso, ficará no singular. Então, o certo não é haviam. O certo é o quê? Havia duas pessoas feridas. Aqui, ó. No Paraguai, houve muitas guerras. Dá vontade de falar como? Houveram muitas guerras, não dá vontade de falar? Só que está errado. Porque dá para substituir por quê? Aconteceram muitas guerras. O verbo existir ou acontecer, eles podem variar numa boa, podem ir para o plural numa boa. O verbo haver é que não pode. Não tem sujeito. Oração sem sujeito. Porque não tem sujeito, é por isso que o verbo não irá para o plural. Eu tenho que guardar. O Galo é o time da virada. O Galo é... Ok. Posso fazer. Pronto aí? Anotou? Agora você pensa quem está com o verbo haver, auxiliando o verbo haver. Veja bem. Deve haver motivos para a Bruna beber tanto. O que ela falou? Pelo amor de Deus, não foi 78, não foram 78, foram 98. Que eu falei que ela bebe pouco? Ô, gente, se eu... Nossa Senhora, pode me levar para o hospital. Pode chamar o SAMU se eu beber tanto cerveja. Ali bebe, né? Oi? Olha só. É, tô tremendo. É porque eu saí com sua mãe ontem para beber. É, tum-tum, né? Que é morro, nem. Olha só, deve haver motivos para a Bruna beber tanto. A pessoa gosta, porque pobre gosta de plural também, não gosta? Aí a pessoa pega e fala o quê? Devem haver. E acha que está falando bonito.
Só que pensa comigo. Deve haver motivos para Bruna beber tanto. Eu posso trocar por existir. Devem existir. Beleza. Se o verbo haver pode ser substituído por existir, o verbo haver é impessoal. Então, quem está auxiliando também vai ficar no singular. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Eu posso falar devem haver? Eu só posso falar deve haver. Se eu quiser substituir por existir, eu posso falar devem existir. Mas se eu tiver com o verbo haver, eu vou ficar como? No singular. Tudo bem? Pode haver vários feridos na cela. Tá certo ou tá errado? Tá todo mundo feliz. Hoje chegou o carnaval, né? Galão ganhou. Carnaval. Galera tá animadinha, né?
Vão ter aula, então, a semana inteira só de português, segunda a sexta? Não, você tá doido. Vou descansar horrorosamente. Por que pode haver vários feridos na cela? Podem, eu posso trocar por quê? Se tiver com o verbo existir, o verbo pode varia, não varia? Então, podem existir. Mas se eu tiver com o verbo haver, eu fico no singular. Ficou claro? Lógico que eu vou repetir, porque está conversando igual o homem da cobra. Olha só. Quem está com o verbo haver fica sempre também no singular, se o verbo haver estiver no sentido de existir ou acontecer. Então, pode haver vários feridos na cela. Por que pode haver? Porque eu posso substituir por existir. Se o verbo poder estivesse com o verbo existir, ele varia. Podem existir vários feridos. Mas quem está com o verbo haver como verbo auxiliar, também ficará no singular. Cuidado com isso, que isso aqui vai cair na sua prova. E você vai se lembrar de mim. E eu espero que você não se lembre de mim assim. Eu lembro que ela falou alguma coisa disso. Não. Você vai se lembrar da seguinte maneira. Ela disse que o verbo auxiliar, quando estiver com o verbo haver no sentido de existir ou acontecer, não vai para o plural. Tá? Porque aqui é comando, tchoknoriano. Bom. Oi? Beleza. Então vamos continuar com orações sem sujeito. Outro caso de orações sem sujeito. Verbo fazer. Quando o verbo fazer indicar tempo decorrido, então, sempre que o verbo fazer indicar tempo decorrido, a oração não terá sujeito. E o verbo ficará no singular. Então, nós vamos guardar isso. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Olha aqui. Ele morreu faz 2 anos. O que a pessoa, quando ela não é rica como a gente, ela fala? Ele morreu fazem 2 anos. Por que não é rica como a gente? Porque a gente sabe que o verbo fazer, indicando tempo decorrido, o que é? Não varia. E a oração é sem sujeito. Mas ele não é o sujeito, não, professor. É, ó. Eu tenho 2 orações, porque eu tenho quantos verbos? 2 verbos, ó. Morreu e faz. O sujeito de morreu é ele. O sujeito de faz 2 anos não existe. Só que a sua banca faz uma questão assim. Assinale a alternativa em que há uma oração sem sujeito. Sem cortar aqui para você. A segunda oração é sem sujeito? Então há uma oração sem sujeito? Pronto. A Bruna vai viajar no carnaval? Deve fazer dias que não bebo. Por que deve fazer e não devem fazer? Por que é deve e não devem? Tempo decorrido, não é? Eu estou junto com o verbo fazer, indicando tempo decorrido, sou um verbo auxiliar. Olha a função do verbo auxiliar. Por exemplo, você vai para a balada com um amigo seu. Aí você bebe até cansar e dá PT. O seu amigo vai embora e vai te deixar sozinho? Que amigo é esse que você está andando? Amigo abandona amigo?
O verbo auxiliar é amigo. Então, se eu estou auxiliando um verbo que não vai para o plural, eu também não irei para o plural. Acontece aqui, deve fazer dias que não bebo. Acontece aqui, pode haver, deve haver. Então, muito cuidado com isso, tá? Outro caso. Fenômenos da natureza. Qualquer fenômeno da natureza indica oração sem sujeito. Por quê? Quem é o sujeito? Deus? Então, por exemplo, amanheceu em Belo Horizonte. Quem é o sujeito? O que é em Belo Horizonte? Eu pergunto o que amanheceu? Onde? Qual é a resposta? Adjunto adverbial de lugar. Não tem sujeito. Amanheceu em Belo Horizonte. Sei lá quem é um sujeito. Ó. Faz calor hoje. Quem é o sujeito? Tem sujeito? É fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza não tem sujeito. Será que a Misa, a gente não está vindo mais na minha aula? Por quê? Sumiu a menina. A menina que chega e vocês ficam assim. A greve acabou, não acabou, não? Já emendou, né? Vocês estão aqui comigo, né? Por que vocês não estão aqui comigo? Se eu estou explicando e falando ao mesmo tempo, te dando tempo para anotar. Porque o abelha está desconcentrando as pessoas. É intransitivo. Intransitivo, amanheceu. Olha só. Amanheceu um dia lindo. E agora, tem sujeito? Cuidado, tá? Porque aqui, olha, amanheceu em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte é adjunta adverbial de lugar. Não tem sujeito. Mas, quando eu falo assim, olha, amanheceu um dia lindo. Quem é que amanheceu? Se algo amanhece, tem sujeito.
É a mesma coisa quando eu falo assim, amanheci nervoso. Quem é o sujeito? Eu. Tá? Então, algo amanheceu, beleza. Algo executa a ação. Quem é que amanheceu? Um dia lindo, amanheceu. Um dia lindo, executou a ação, ele é o sujeito. Choveu uma chuva fina ontem. Se eu falar choveu ontem, tem sujeito? Choveu ontem, tem? Aí eu falo assim, choveu uma chuva fina ontem. Quem é que choveu ontem? Uma chuva fina. Quem é o sujeito? Uma chuva fina. Algo choveu. Uma coisa eu vou falar, choveu granizo. Para muitos é choveu granito, né? Tem gente que fala choveu granito. Eu ouvi duas pessoas conversando uma vez. Ah, menina, ontem choveu granito. Aí a outra respondeu, não é granito não, retardada, é granismo. Fala gelo. É o que eu sempre digo, você não sabe se é mortadela ou mortandela, o que que é? Salame. Pede salame. Choveu granismo. Ah, pelo amor de Deus. Você falava granismo, nem? Aham. Choveram reclamações na prefeitura após a chuva. Quem é o sujeito? Está no sentido figurado. Reclamação cai do céu. Quem é que choveram? Reclamações. Sujeito. Eu quero saber o que é na prefeitura. Mexe. Adjunto, adverbial de lugar. Porque eu pergunto o quê? Choveram reclamações? Onde? E após a chuva? Eu quero saber o que é também. Qual pergunta que você faz? Choveram reclamações na prefeitura após a chuva? Quando? Qual a resposta? É sério que é após a chuva? Quando? Quando eu pergunto quando, é adjunto adverbial de quê? Tempo. E com a mulher pouco ciumenta que você tem, né? Ela é ciumenta e brava? Retalha os outros mesmo na navalha? Ela retalha na navalha? É sério? Eu já fiz alguma coisa mais ou menos parecida. Você é doido? Você é doido? Fiz. Eu estava grávida de 9 meses, na época da Copa do Mundo. 96 ou 97? 96. Ah, devia ter aquelas... foi em 96 que eu estava grávida, devia ter aqueles pré... Aí o que acontece? Eu tinha quantos anos? 18 anos, morava em São João sozinha, porque eu estudava lá, junto com o pai do meu filho, que também estudava lá. Aí uma amiga minha falou assim, vai lá, ó, minha amiga chegou lá em casa e falou assim, tá tudo bem com você? Aí eu falei assim, tá tudo bem comigo, pode apagar aqui? Aí ela falou assim, não, porque o fulano tá lá em cima, na cidade interior, né? Todo mundo assiste jogo onde? Na pracinha. Porque fulano, eu vou privar o pobre coitado, não vou falar o nome dele não. Tá lá em cima, atracado com uma menina.
Aí eu estava sentada, eu mal consegui levantar, falei assim, só me dá a mão aqui, Ney. Só me ajuda a levantar. Não, pode deixar. Que não sei do que. Como é cidade interior, na hora que eu fui chegando, foi abrindo, tinha um mar de gente, o povo foi afastando assim, entendeu? Na hora que eu cheguei, eu vi ele de costas, ele estava realmente agarrado com a menina. Eu só cutuquei assim, ó. Com aquela barriga desse tamanho. Aí ele virou para trás assim. Aí eu falei com a menina assim, tá vendo essa barriga aqui? Filho dele. Eu vou te dar 3 segundos para você correr. Porque mesmo assim, desse jeito, eu te detono. Porque todo mundo no interior sabe que, né, a pessoa é casada ou não. Você está fazendo aí piranhando com o homem do outro. Beleza. E eu falei com ele assim, não volta para casa hoje. Porque se você voltar para casa hoje, você vai se arrepender. Ô, Ney, eu fazia veterinária. E eu tinha uns amigos. Um deles, o apelido do meu amigo era Animal. Era tipo o magro ali. Tipo magro. Aí eu só falei assim, Animal, vamos pra casa, Animal, vambora. Falou assim, vambora. Cheguei lá em casa e falei, Animal, pega tudo dele. Aí, Animal, é sério, pequeno? Eu falei, sério. Senão meu neném vai nascer feio, hein? Aí ele, agora. Pega tudo dele, junta tudo e vamos colocar lá no terreiro. Tudo. Livro, jaqueta, tênis, sapato, roupa, tudo. Pegamos gasolina, taquei fogo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu fiquei com tanta raiva dele que faltava umas 2 semanas para acabar o semestre e eu ir embora. Eu vim para Belo Horizonte para ganhar neném, não avisei onde eu estava, não atendi o telefone, não nada, fui ganhar neném sozinha. Depois que eu ganhei neném que eu avisei. Só para registrar também. Aqui. Aceito não. Pode apagar? Ah, que isso, nem? Eu não faria isso mas hoje em dia não, né? Eu tinha 18 anos. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Agora, a mãe de um amigo meu quebrou uma Mercedes do pai dele. Ou, sabe aquela branca do banco bege? Caramelo? Atenção! Psst. Sentido? Ô, gente, acompanha comigo aqui. Eu estava esperando vocês terminarem de copiar. Acompanha comigo aqui. Vamos acompanhar. O que acontece? Enquanto eu estou escrevendo, vocês estão conversando, aí você não consegue fixar a matéria. Depois chega em casa e fica perdido. Vamos falar de predicado. Predicado é tudo aquilo que não é o sujeito. É o que se diz a respeito do sujeito. Só que para eu entender o que é predicado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho de entender de verbos. Eu só consigo saber se um predicado é verbal ou nominal se eu conheço o verbo que acompanha esse predicado. Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, Júlio está em Roma. Quando eu falo que Júlio está em Roma, esse verbo está, ele indica ação ou estado de espírito? É uma ação, não é? Mas e se eu falo assim, olha, Júlio está triste. É ação ou estado? Estado.
O que acontece na escola? Na escola o professor fala assim, ser, estar, permanecer, ficar é verbo de ligação. Isso é mentira. Muita mentira. O verbo que indica ação, ele se chama verbo significativo. Conhecido também como nocional. Os verbos significativos ou nocionais, eles indicam ação. E depois nós temos os verbos de ligação. Verbos de ligação. Eles ligam para de conversar o sujeito a um estado. Dentro dessa percepção aqui, fala comigo. Quem é o verbo de ligação? Quem é o verbo significativo? Se o verbo significativo significa ação e o verbo de ligação liga o sujeito a um estado, a primeira coisa que eu tenho que saber identificar é isso. Júlia está em Roma, é verbo de ligação ou significativo? O verbo significativo indica o quê? E o verbo de ligação liga o sujeito a um estado. Júlio está em Roma. Que verbo é esse? Júlio está triste. Esse verbo aqui é um verbo de ligação. Ele está ligando o sujeito a um estado. Esse verbo, então, é verbo de ligação. Bom, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês informem se os verbos que eu grifei, escreve aí no seu caderno, é um verbo de ligação ou é um verbo significativo. Ney, mas sua esposa, ela já fez essas coisas?
Oi? Que aliança? Com quem? A Bruna me casou? Com quem que a Bruna falou que eu sou casada? Fala, Ney, é sério. Falar nada. Quem passa régua no orvilho não sou eu, não. Já me falou se o verbo é de ligação ou significativo? O tempo passou e eu sofri calado. Não dá para tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Hoje tem aula. Aula. Vai rolar uma vingancinha com a Bruna. Se eu fosse ela, ficava esperta. Fica falando aí que não deve. Falando o quê? Falando que... Falou que você fez... Mas é verdade que ela falou? É mesmo? Gente do céu. Bruna falou isso mesmo. E sua esposa não inventou nada, sua esposa ainda não? Na hora que ela descobrir que sua esposa é ciumenta, ela vai falar que sua esposa fica ali embaixo. Olha só. A torcida permaneceu no estádio. É ação ou estado? É ação, não é? Que verbo é esse, então? Verbo. Gente, o verbo de ligação liga o sujeito a um estado. O verbo significativo, ele significa ação. A torcida permaneceu no estádio. É ação ou estado? Ação. Que verbo é esse? Significativo. A torcida permaneceu feliz. É ação ou estado? Estado. Que verbo é esse? Verbo de ligação. Então, a partir disso é que eu vou delimitar qual é o tipo de predicado. Quais as palavras na gramática que indicam a ação? Verbos, não é? Todas as vezes que o verbo for verbo significativo dentro do predicado, esse predicado será um predicado verbal. O verbo significativo indica que o predicado está executando uma ação. Esse predicado, então, é um predicado verbal. Então, somente se eu analisar os verbos que eu vou chegar à conclusão de que esse predicado é um predicado verbal, um predicado nominal ou um predicado verbo nominal. Então, veja bem, a torcida permaneceu feliz. A gente já sabe que estado é um verbo de ligação. Se for verbo de ligação, somente estarei ligando o sujeito a um estado, não indicação. Se não indicação, o predicado não será verbal, o predicado será, então, predicado nominal. Então, se eu estiver com o verbo de ligação, o meu predicado é o quê?
Então vamos colocar isso aqui, ó. Volta aqui. Quando o verbo significativo aparecer, ou nocional, o meu predicado vai ser um predicado o quê? Conversa comigo. Verbal. Quando indicar ação, o predicado vai ser predicado? Quando for o verbo de ligação, o meu predicado é o quê? Predicado nominal. Todas as vezes, nem. Olha só, o que é feliz? Coloca no plural. As torcidas permaneceram? É adjetivo, não é? Tem aqui feliz, que é um adjetivo dentro do predicado. Estou qualificando a torcida, mas eu estou dentro do predicado. Eu chamo isso de termo qualificador, conhecido como predicativo do sujeito. Todas as vezes que aparecer o verbo de ligação, vai aparecer o predicativo. Pode procurar que ele está em algum lugar. Se tem verbo de ligação, tem predicativo. Vai ser sempre assim. Aparecer o verbo de ligação, vai ter que ter o predicativo, porque a função do verbo de ligação é ligar o sujeito a um estado de espírito. Sendo assim, eu quero que você analise essas outras 4 orações. Eu quero que você me fale se o predicado é verbal ou se o predicado é nominal. Vou mostrar ainda. Oi? Onde estás? Voei por este céu azul. Andei estradas do além. Onde estará? Oi? Estás nas nuvens ou na insensatez? Nós já fizemos redação sobre a Copa? Então é o para casa. Copa de 2014. O problema é que quando a pessoa sabe muito podre da outra, ela não pode fazer umas brincadeiras assim, né? Ela falou. Sabe aquela baixinha? O marido dela foi fazer concurso para agente penitenciário e ela falou: você só vai se eu for fazer também. Eu fui perguntar para ela qual que ela ia fazer. Ela falou: nenhum, eu vim só para acompanhar meu marido. É verdade que você não fez inscrição? Lô, você fez, né? Eu falei assim: você é doido.
As luzes da cidade surgiram à minha frente. Já fez, nem? Fez não? Então faz. E o carnaval? Quadro do Vilarinho, abelha? Só ué. Oh, sem brincadeira, tem uma professora que chama Cristiane Orzil. E ela é loura, branquinha, tipo Paty. Ela é minha grande amiga. A Cris Orzil me chamou pra ir num funk um dia. Pra ir a um funk. Eu falei, vou não. Aí ela falou assim, mas eu vou nos negócios de rock com você, no Rota 85, não sei do quê. O que custa você ir comigo? Eu falei assim, não vou não. Pelo amor de Deus, eu te acompanho em tudo, vão comigo. Eu falei, então vão, ô Ney. O negócio chama arboreto. Por Deus do céu, na fila, tinha um cara na fila para pagar, meu estômago já começou a embrulhar com o clima. Tinha um cara que estava um pouco à minha frente, falei, Cris, eu tenho certeza que esse cara já me assaltou. Tenho certeza. Ela, cala essa boca. Chega lá tem tipo uns bancos assim, eu fui tirar uma foto do banco para mostrar o nível do lugar, né? Tirei a foto, tinha um cara sentado no canto, levantou na hora, nem. Deixa eu ver de que você tirou foto aí. Achando que era dele. Nível do negócio. Outro chegou perto de mim, me dá seu telefone aí. Falei, que isso, gente? O nível era esse. As mulheres dançando funk, nossa senhora, os vestidos vêm aqui em cima. Pelo amor de Deus, gente, que vergonha alheia que eu tive daquele lugar. Fui embora, lógico. Lógico que não, né? Eu ficava assim, ó. Teve uma hora que a Cris olhou pra mim assim e falou assim, despista. Ela falou, despista, Carol, que essa boca tá aberta. Porque eu fiquei assim. Não, eu fiquei chocada com as donas dançando, né? Chocada. Não. Você é doida? Você é doido? Não. Tem jeito não, senhor. Tem jeito não, senhor. Olha só. É só a Cristiane que faz isso. Graças a Deus que ela arrumou namorado, vai casando que vem. Entendeu? As luzes da cidade surgiram à minha frente. É ação ou estado? Quem é o sujeito? Sujeito às luzes da cidade. Surgiram à minha frente. É ação. Esse verbo é um verbo significativo. Ação é verbo. Só você guardar. Significativo significa ação. Ligação liga o sujeito a um estado. Se é um verbo significativo, que tipo de predicado é esse? Predicado verbal. Pelo amor de Deus, gente, o negócio é fácil. Não? Só prestar atenção aqui, olha só. As luzes da cidade eram brilhantes. É ação ou estado? É. Uhum. É estado, eu estou qualificando como elas eram. Não está indicando a ação, não. A ação tem que ter movimento. É um verbo de... Que predicado é esse? Tá. Tá bom. Se tem verbo de ligação, o que tem também? Quem que o verbo de ligação é apaixonado? Cadê o predicativo? Cadê o termo que qualifica? Brilhantes. Predicativo do sujeito.
Ana anda devagar. É ação ou estado? Verbo. Que predicado é esse? Ana anda preocupada. É ação ou estado? Que predicado é esse? Predicado. Isso vai cair na sua prova, tá? Nominal. Se é predicado nominal, tá faltando alguém. Tem verbo de ligação? Quem que tem? Predicativo do sujeito. Eu vou dar.
Pode fazer, né? Acho que liga isso, né? Aqui. Ele? A primeira coisa é identificar se o verbo é significativo ou de ligação, né? Se é ação ou estado, é a primeira coisa que eu tenho que fazer.
E aí, Chuchu? Quer morrer o quê? Por quê, gente? Ué, vai ser meu inimigo? É, comigo é mais ou menos assim mesmo, né? É. Melhor não conhecer. O meu ex-namorado mandou mensagem outro dia. Não pare de pensar em você, queria ir pra Serra do Cipó, não sei do que. Eu respondi assim: você comeu cocô? Você tá doido? Em qual parte você não entendeu que eu. Ó, moedinha. Não é assim que você quis? Então pronto. Ah, pro inferno. Olha só. As luzes da cidade surgiram brilhantes na minha frente. Surgiram é uma ação, não é? Só que elas não só surgiram. Elas surgiram e estavam brilhantes. Concorda comigo? O que acontece? Eu tenho um verbo de ligação aqui, ó. Escondido. Você tem que entender que elas não somente surgiram, eu tenho uma ação. Vocês lembram que eu fiz aquela frase, as luzes surgiram à minha frente, ação. As luzes eram brilhantes. Estado. Agora elas surgiram e eram brilhantes. Eu tenho ação e tenho estado. Se eu tenho ação e tenho estado, o meu predicado, então, é um predicado verbo nominal. Verbo significativo, verbo de ligação. Tem os dois. A revolta toma conta do ser. Isso é engraçado. Olha só. Bruna acordou bêbada. Normal. O predicado é normal. Acordar é estado? É, acordar é estado. Acordar não é ação mais não, você mudou agora, né? Ó, Bruna acordou, é uma, mas ela acordou e estava bêbada. Tem ação e tem estado. Predicado, verbo nominal. O que você vai fazer?
que você vai fazer? Só isso, porque eu não ensinei isso, né? Vai. Os deputados chegaram cedo à reunião. Ação ao Estado. Predicado verbal. Cuidado, cuidado, porque a pessoa fala assim, os deputados chegaram e estava cedo. Estava cedo mesmo. Só que cedo é qualificação de deputados? Não, então não tem nada a ver, você cuidado com isso. Agora, olha a diferença quando eu falo, os deputados chegaram sozinhos. Tem ação e tem Estado. Eles chegaram e eles estavam sozinhos. Quando tem ação e Estado, o que, que é? Predicado, verbo nominal. A menina se tornou mulher. É Estado, não é? Ela virou mulher. Ela se tornou mulher. Tá? Predicado o quê? Se é predicado nominal, quem que tem? Predicativo. Qual é o predicativo, então? Mulher. A palavra mulher está qualificando menina. Onde tem predicado verbo nominal, também tem predicativo aqui, ó. As luzes da cidade surgiram brilhantes à minha frente. Predicativo. Brilhantes. Bruna acordou bêbada. Quem é o predicativo? Bêbada. Predicativo é o adjetivo, é o termo que qualifica dentro do predicado. Por isso que chama predicativo. É predicado com adjetivo. Predicado com adjetivo virou predicativo. E os deputados chegaram cedo à reunião? Não tem, é um predicado apenas verbal. Agora os deputados chegaram sozinhos à reunião. Qual é o predicativo? Sozinhos. O problema do país é o egoísmo. Ação ou Estado? Ação que não é, não é? Se não é ação, só pode ser o quê? Que predicado é esse? Se é Estado, o meu predicado tem predicativo. Qual que é o predicativo, então? Egoísmo. Egoísmo qualifica o problema. Predicativo do sujeito. O casulo virou borboleta. Ação ou Estado? Aqui é normal mesmo, você errar. Deixa eu te falar. É porque é pegadinha de prova. O verbo virar só é a ação se eu falo assim, eu virei a mão nele. Eu virei o volante. O verbo virar só é a ação se a gente pega uma pessoa e vira a outra, assim, vira para lá, entendeu? Virei o pescoço para a esquerda, é uma ação. Se não for assim, não é ação, vai ser Estado. Então, o casulo virou borboleta, é Estado. João virou um grande homem, é Estado. Isso tudo é predicado nominal. É pegadinha, tá? Absoluta. Borboleta, então, é o meu predicativo. Estou qualificando o casulo. João virou um grande homem. Um grande homem é termo qualificador de João. Predicativo. Do sujeito, predicativo do sujeito.
É só olhar se o verbo indicação ou estado. Se ele indicação, é predicado verbal. Se ele não indicação, o predicado só pode ser nominal. E se o predicado é nominal, ele vai ter que ter um predicativo. Eu coloquei lá para você. Se for ação, o predicado é o quê? Verbal. Se for estado, o predicado é? E o que essa blusa está escrito amado aí? O que está escrito atrás da sua blusa? Jesus o quê? Ah, tá. Queria uma blusa dessa, amada. Oi? Não, não achei que era o Batista, não. Se for predicado, se for verbo significativo, o predicado vai ser verbal. Se for verbo de ligação, o predicado vai ser predicado nominal. Geise Arruda foi chamada de promíscua. Quem é o sujeito? Geise Arruda foi chamada, é ação ou estado? Foi chamada, é uma ação. Só que promíscua é a qualificação de Geise, não é? Então eu tenho ação e tenho estado. O que é isso? Predicado, verbo, nominal. Porque a pessoa pensa que é só o sujeito que tem que executar a ação. Não, ela foi chamada, é um sujeito paciente. Ela está recebendo uma ação. Não deixa de ser ação. Bom, quem é o predicativo? Se tem verbo nominal, cadê o predicativo? Promíscua. Predicativo do sujeito. O soldado foi nomeado capitão. Foi nomeado ação. E se tornou capitão. Estado. Predicado. Sempre que aparecer essa fórmula, foi nomeado, foi chamado de algo, foi nomeado algo, foi intitulado alguma coisa, vai ser predicado o verbo nominal. Capitão qualifica soldado, capitão é o meu predicativo do sujeito. E esse cara sou eu? Primeiro que não está na ordem certa. Qual que é a ordem? Eu sou esse cara. Eu sou esse cara é o quê? Estado, não é? Se é estado, o meu verbo é um verbo de ligação. Que predicado é esse? Predicado nominal. E cadê o meu predicativo? Qual que é o meu predicativo? Esse cara. É, né? Apostila. Página 50. Espera um pouquinho. Página 50. Vou querer. A 4. Quatro, 8, 12 e 13. Vou colocar aqui, ó. Página.
Página 50. 4, 8, 12. Amém. E 13. Se tiver ação, é verbal. Se tiver só estado, é nominal. Se tiver ação e estado, é verbo nominal. É. Terminou de copiar? Aqui, ó. Fiz um negócio errado aqui. Você fica conversando demais. É bem, por isso você errou, né? Aham. Que é o problema do país? O egoísmo é o sujeito. O continua sendo verbo de ligação. O problema do país, que é o meu predicado, o problema do país é o meu predicado nominal. O problema do país é o meu predicativo do sujeito. Foi mal, tá? Coloque sempre na ordem direta, senão a gente acaba confundindo, como eu fiz. É na hora que você pensa direito. Vamos fazer os exercícios aí? Vamos fazer, depois você copia, pode ser? Senão o povo de casa fica muito sem o que fazer. Vamos fazer e depois você copia. Abre aí na página 50. Eu não vou pagar. Abre aí na página 50. Eu não vou pagar, eu prometo. Página 50. Qual a primeira questão? Deixa eu ver esse gabarito para ver se esse trem está certo também. Vai, não tem, não?
Então vamos lá, questão 4. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Na vida, nem tudo são flores. É sem sujeito? Quem é o sujeito? Na vida é adjunto adverbial, circunstancial. Onde é que nem tudo são flores? Na vida, adjunto adverbial. Não, como na vida não é lugar, a gente chama de circunstância. Você não esquece que sujeito não começa com preposição, tá? Que é que são flores? Nem tudo é o sujeito. Nem tudo é o sujeito. Começaram a chover protestos da oposição. O que é que começaram a chover? Protestos da oposição, é o sujeito. É cedo demais para perdoar-lhes. Tem sujeito? Não tem sujeito. E aqui? É o choro da verdade este. Quem é o sujeito? O sujeito é este. Quem é que é o choro da verdade? Este. Resposta letra C. O professor entrou apressado. O destaque indica o quê? Letra A. Predicado nominal. Que predicado é esse? Ele entrou e estava apressado. É ação e é predicado verbo nominal. Resposta letra C. Doze. Assinale a opção em que a oração sem sujeito. Existem inúmeros animais que atacam o homem. Quem é o sujeito? Inúmeros animais existem que atacam o homem. Sujeito é inúmeros. Coloca na ordem direta. Mesmo sem... É para achar que está sem sujeito, né? Mesmo sem avisar, havia pedido tudo. Eu não sei determinar o sujeito. É sujeito indeterminado. Aí você fala assim, mas o verbo haver está aí. Tá, o verbo haver está no sentido de existir? Mesmo sem avisar, existia pedido tudo. Está no sentido de acontecer? Acontecia pedido tudo. Então não é oração sem sujeito, mas também eu não sei quem é essa oração. Tá? Pode ser tudo, aliás. Que é que havia pedido? Tudo havia pedido sem avisar. Tudo. Agora, na letra C, os problemas que houve, eu resolvi. A gente acha que tem sujeito porque eu. Só que você tem que ver se o verbo haver está no sentido de existir ou acontecer. Os problemas que aconteceram, eu resolvi. Verbo haver no sentido de existir ou acontecer, oração sem. Resposta letra C. Cuidado. Cuidado. Tenha paciência. Sei lá, indeterminado. Você tenha paciência. Tenha tu paciência, aliás. Oi. Os problemas que aconteceram, eu resolvi, ou que existiram. 13. E antes que você voe, quero ser o seu verbo de ligação. Que tipos de sujeitos nós temos? Credo em cruz. Qual é o tipo de sujeito? Está certo. Primeira oração. Antes que você voe. Quem é o sujeito? Você, sujeito simples, não é? Então eu já posso eliminar a letra C e a letra E. Quero ser seu verbo de ligação.
Quem é o sujeito? Eu. Apareceu? Antigamente ele era chamado de oculto, agora ele é chamado de quê? Resposta, letra B de bola. Para que chutar, você sabe. Para com isso.